E vós, o que dizeis acerca de mim? Jesus pergunta para os seus discípulos o que ele conhece de quem ele é, e não do que ele tem, do que ele possui, do que ele pode dar aos discípulos, mas quem eu sou para vocês. E a pergunta é: quem é você no reino? Como você está sendo conhecido no reino? Porque o autor sagrado dos Hebreus diz: nós que somos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Existem testemunhas que são do natural e outras que são do espiritual. Como nós estamos sendo conhecidos? Estevão, ele é apanhado, levado diante dos poderosos, e Estevão não se intimida com isso. No versículo 15 deixa bastante claro: Estevão estava diante do sinédrio. Lembra o que o sinédrio foi para Jesus? Foi na reunião do sinédrio que foi determinado a condenação de Cristo. Nós não podemos matá-lo, nós precisamos da autorização de Roma, então levemos a Pilatos. Mas foi no sinédrio que se determinou a morte de Cristo. O sinédrio era formado pelos principais líderes religiosos, líderes das facções religiosas, os saduceus, os fariseus, os zelotes, juntamente com o sumo sacerdote, eram os religiosos, que tinham um poder religioso, mas também político. Foi eles que determinaram: esse homem tem que morrer. E quem Estevão agora está enfrentando? Ele está diante do sinédrio. Os mesmos que levaram Jesus a Pilatos e depois à cruz. Então todos os que estavam sentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um mensageiro de Deus, um anjo. E Estevão aproveita a oportunidade e prega e aponta para aqueles homens os seus pecados e denuncia que eles, por causa de sua vaidade e inveja, eles entregaram Jesus, o Cristo, à morte de cruz. Ele os repreende e diz que eles são homens de dura servir, no versículo de número 51 do capítulo 7. E eles estão furiosos com aquela mensagem. Ele está falando da parte de Deus, irmão. O capítulo 7 inicia com uma declaração de uma pergunta, e então ele começa a mensagem, termina o capítulo 6 com a declaração que eles viram no rosto, o rosto dele brilhando como de um anjo. Esse homem está cheio do Espírito Santo. Então o que se esperava daquela audiência, ou daquela multidão, daquela plateia, é que eles ouvissem a mensagem e se convertessem. Mas sabe o que é que acontece? Eles odeiam Estevão. Num determinado ponto da mensagem, eles colocam as mãos nos ouvidos, não aguentando a mensagem de Estevão. Versículo 54 diz: ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Isso é raiva, viu, irmão? Um homem cheio do Espírito Santo pode provocar raiva nos ouvintes. Estevão provocou.
Paulo, pelo Espírito, ele diz: nos últimos dias as pessoas terão dificuldades de ouvir a mensagem do Evangelho, elas terão como que comichões nos ouvidos, elas deixarão de ouvir a mensagem, o Evangelho, e se acercarão de homens que pregam o que elas querem ouvir, mestres segundo os seus corações. A mensagem pode provocar ira, ódio nos ouvintes, sim, principalmente naqueles que não querem sair das trevas, principalmente daqueles que não querem ver revelados os seus pecados, a podridão da sua alma. Quem, pastor, repudia a mensagem do Evangelho? Quem está na podridão e dela não quer sair. Quem está na podridão e dela não quer sair. Quem está como um porco se lambuzando no lamaçal. Para esses, a mensagem do Evangelho causa comichões, dá raiva, dá repúdio. Eles rangiam os dentes. E aí, nós chegamos num ponto que eu fico maravilhado. Enquanto os ouvintes eram tomados pela ira, ao ponto de ranger os dentes, as Escrituras dão testemunho acerca de Estevão. Mas ele, cheio do Espírito Santo. Mas ele, cheio do Espírito Santo. Sabe qual vai ser a mensagem que Deus vai usar naquele dia do juízo final para os que quiseram permanecer nas trevas? São mensagens como essa daqui de Estevão, que denuncia o pecado, que aponta o pecador, o seu pecado, a sua imundícia, a sua ferida. É essa mensagem que Deus vai usar. É essa mensagem que Deus vai trazer como num telão, eu não sei como, mas Ele vai mostrar aos pecadores impenitentes: vocês tiveram a oportunidade. Eu enviei mensageiros segundo o meu coração. Eu enviei mensageiros segundo o meu coração, que anunciaram a vocês a verdade, que levaram a vocês luz, mas vocês preferiram as trevas. Então apartai-vos de mim. Deus não vai usar essas mensagens que fica passando a mão, que instiga a pessoa a permanecer no seu pecado. Não. Eu ouso a dizer que aqueles que insistem em ocultar, em denunciar, eles não estão sendo por Deus usados, eles estão fazendo um desserviço ao reino. Os que não queriam ouvir, mas estavam ouvindo, estavam cheios de ódio. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E ele disse: olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Olhai, preste atenção no que eu vou dizer. Só alguém que está vivendo intensamente, que se rendeu integralmente à direção, ao senhorio do nosso Deus, pode ver os céus abertos quando está cercado de opositores. Aleluia.
Só quem anda com Deus pode, nas circunstâncias mais adversas, ver os céus abertos. E aqui eu vejo se cumprindo o que disse o salmista: eu olho para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se eu olhar para um lado, não tem saída; se eu olhar para o outro, não tem saída. Mas então, para onde o crente olha? Ele olha para baixo? Não. Se os lados não está como, mas para trás não dá mais para voltar, porque Deus não tem prazer na alma que recoa. Então, para onde o crente olha? Ele olha para o céu, irmão. Toda vez que ele está em perigo, ele não olha para baixo, ele olha para o céu. E há muitos anos atrás, eu ouvi uma mensagem que o pregador dizia: sabe quando o crente vê os céus abertos? É justamente quando ele está em perigo. Sabe qual é a condição mais propícia para a gente ver a glória de Deus? É quando a gente está sofrendo por Ele. Sabe, você que quer estar de boa, viver de boa, nada de nenhum sofrimento por Jesus? Pois é, você nunca vai ver os céus abertos. Você nunca vai ver a glória de Deus. O evangelho vai ser esse negócio que parece uma filosofia de vida e não uma vida. Deus vai ser esse Deus para você assim distante. O pastor parece que está falando de um Deus distante. A transcendência de Deus. Mas quem está disposto a sofrer por Ele e com Ele, vai experimentar a imanência de Deus, o Deus presente. Você quer ver a glória de Deus? Você quer ver os céus abertos? Decida sofrer por Ele. Decida ser apedrejado por Ele. Decida renunciar por Ele. Decida ser o único na multidão, se preciso for.